Evangelho de João, no versículo 32, diz assim: e João, que é o João Batista, que batizava, testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que essa palavra venha preparar o nosso coração para participarmos dessa mesa e sermos ricamente abençoados. Oramos no nome de Jesus. Amém. A Bíblia usa várias vezes, queridos, a figura de animais. Inclusive usa muitas vezes a figura de aves para dar entendimento, para explicar. Semana passada nós estávamos falando aqui das águias. Os que esperam no Senhor, quem está esperando no Senhor uma bênção, eles são como as águias. As águias, queridos, elas quando se veem diante de uma tempestade, elas voam, elas enfrentam a tempestade, vão acima da tempestade. As águias, quando atacadas por outras aves, por exemplo, os corvos, da mesma forma, ela sobe com as asas. Então hoje, e ela se livra daqueles que estão atacando. Então hoje, vivendo o que você está vivendo, em alguns momentos, a maneira de você sair do meio da tempestade, ou sair de perto daqueles que te atacam, que te agridem, que te ofendem, que te diminuem, é subindo. Subindo como? Louvando a Deus. Subindo como? Orando a Deus. Subindo como? Abrindo a palavra de Deus. Subindo como? Ligando para o meu irmão, para a minha irmã, e diz: ora por mim que eu estou no meio de uma luta. A gente tem também essa técnica de subir. Quando você sobe, quando você canta, você sobe. Amém, queridos? E aqui nesse texto a gente vê a palavra de Deus usando a figura de uma outra ave, que é a pomba, ou as pombas, para falar da obra do Espírito Santo na vida de Jesus, no ministério de Jesus, o que Jesus realizava, o que Jesus fazia, mas de uma certa forma também está falando, queridos, do que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós. Amém, queridos? Assim como João Batista viu o Espírito Santo descer e dizer: esse é o Filho de Deus. Queridos, hoje a gente vive num mundo que as pessoas também podem ver o que acontece na nossa vida, nossas ações, nossos movimentos, e dizer: essa aí é uma filha de Deus. Esse aí é filho de Deus. Amém, queridos? Então a obra que o Espírito Santo hoje está fazendo na terra, está fazendo na igreja, está fazendo na minha vida, na tua vida, na nossa família, no ministério, é uma obra que é visível. Amém? João Batista testemunhou. Então, a obra que o Espírito Santo está fazendo hoje também é digna de testemunho na sua vida. Pessoas podem olhar para a sua vida, podem nem falar, queridos, mas dizer: ela é diferente. Tem algo diferente nela. Tem algo diferente nele. Porque é uma pessoa que vê em você uma presença que não é só humana, é sobrenatural, que é o Espírito Santo. E é interessante aqui que ele fala que ele viu o Espírito se mover como uma pomba. Então eu vou simplificar aqui, queridos. Primeira coisa, querido, qual é a característica da pomba, que é um símbolo universal? A pomba é um símbolo universal do quê? Da paz. Então presta atenção, querido. Quando você, no meio das circunstâncias, no meio da família, no meio da igreja, no meio do que for,
você é um instrumento de paz, você está testemunhando a presença do Espírito Santo na tua vida. Isso é uma coisa que a gente pode se lembrar, querido, tem que se lembrar. Nós não estamos aqui para fazer guerra contra nada e nem contra ninguém. Nós estamos aqui para transmitir paz. Nós não estamos aqui para espalhar, para dividir. A gente está aqui para juntar, para unir. E hoje a gente vê cristãos falando uma linguagem de guerra, uma linguagem de ódio, uma linguagem de raiva, uma linguagem de amargura, dando um contra-testemunho do Espírito Santo, que diz que habita neles. O Espírito Santo pode estar lá, querido, mas não está com o poder dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, querido? Eu não estou aqui para fazer guerra. Eu estou aqui para lutar pela paz. Né? Os filhos de Deus serão conhecidos como pacificadores. E não pessoas que se agridem, que se ofendem. E hoje nós estamos vendo isso no nosso meio, queridos. Muita guerra. Até no meio dos crentes. Essa guerra tem entrado até dentro da nossa casa. E aí, queridos, nós precisamos muito da ajuda de Deus para ser um instrumento de paz. Amém, queridos? Para ser um instrumento de união, de unidade. Amém, querido? Então, se você conhece, as pombas são aves que vivem sempre em harmonia. Elas são capazes de viver no mesmo pombal a vida toda. Não é? Talvez esse seja o grande desafio do Espírito Santo no meio da igreja de Jesus Cristo. Que as igrejas vivam em paz uma com as outras. Tem igrejas que fazem guerra contra igrejas. Tem obreiros que fazem guerra contra obreiros. Tem membros da igreja que fazem guerra contra outros membros da igreja. Ó meu pai, quem está aí dentro de você? É o Espírito Santo ou é o capiroto? Se eu hoje estou fazendo guerra, querido, estou brigando, estou discutindo. E a guerra está na rua, minha gente. A guerra está na rua. A guerra está entrando nas famílias. Famílias divididas. O nosso espírito não é de guerra. É de paz. O Espírito diga, o meu espírito não é de guerra. É de paz. Porque, querido, se mexer com a gente também vai para a guerra. Ninguém aqui é santo. Amém? Se pisarem no teu calo, tu também pisa no dele. Mas espera aí. Maior é o que está em nós, aquele que está no mundo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui com as pombas, olha só, nós estamos aqui no mundo hoje, os cristãos, estamos aqui para sermos instrumento de paz. Eu não tenho que brigar com ninguém, eu não tenho que fazer guerra com ninguém, eu não tenho que destruir ninguém, eu não tenho que acabar com ninguém. Amém? As pombas não fazem isso. Elas não se juntam do lado do pombal e dizem, olha, vamos acabar com aquelas lá, vamos destruir a vida delas. As pombas não fazem isso. Elas vivem em harmonia, elas vivem em paz. Diga para o seu irmão, a nossa cara. Uma segunda coisa que eu vou falar rapidamente, queridos, é que isso é uma coisa que é interessante,
tem muitos lugares do país, muitos lugares do mundo, países, que o alimento predileto são as pombas, sabia? A gente acha um absurdo, não acha? Você não acha absurdo? Pegar uma pomba, não é? Pois olha, querido, no Egito, esse é o alimento predileto deles. Quando eu fui a Israel e passei pelo Egito, e eu via que em cima de todos os prédios tinha um negócio. Aí eu chamei o guia e falei para ele, o que é aquilo? É uma casa de oração? Porque parecia uma casa de oração no telhado. O que é aquilo? São casas de oração? Ele, que casa de oração, cara? Aquilo ali é tudo pombal. Os egípcios se alimentam das pombas. Esse é o alimento deles. Aqui não tem galinha, não. Não tem frango, não tem chester. E por que eles se alimentam de pombas, querido? Porque a pomba é a única ave que não tem bile. Ela não tem vesícula biliar. Ela não amarga. Amém, querido? Quem aqui é do tempo que comprar galinha no galinheiro? Tem alguém aqui desse tempo? E qual era a preocupação? Tirar a moela. Porque senão, amargava tudo. E hoje, querido, as medicinas alternativas dizem, né? Tem gente que tem que operar para tirar a vesícula, porque dizem, as medicinas alternativas orientais dizem, que é na vesícula que a gente guarda toda a raiva que a gente tem. Por isso que às vezes vira até pedra. A quem é que aqui de vez em quando tem raiva? Tem 2 ou 3, o resto não tem raiva. Diz que a raiva vai para a vesícula. É por isso que ela vira pedra. Amém, queridos? Então, só para lembrar você, queridos, que as pombas são aves que elas não têm fel. E nós hoje, querido, o grande desafio para a igreja desses dias que nós estamos vivendo, é ser cristão sem fel. Sabe o que é cristão sem fel? Cristão sem amargura. Cristão sem reclamar. Cristão sem ficar ofendendo um, agredindo o outro, diminuindo um, diminuindo o outro. Cristãos que derramem o óleo do Espírito Santo. Amém? Isso pode ser visto, querido. Você já conviveu com uma pessoa amarga? Já viu uma pessoa amarga? Ela amarga a tua vida. A comida que você está comendo até perde o gosto. Amém? Uma terceira característica, só para a gente encerrar, Reginaldo pode vir para cá, porque a gente tem que servir a ceia ainda hoje. Uma característica que as pombas têm, que é uma característica que alguns de nós aqui temos, querido, são aves perseverantes e fiéis. Elas não abandonam o seu pombal. Alguns de nós aqui, queridos, somos extremamente fiéis à nossa família. Amém? De vez em quando saem umas brigas lá dentro, saem umas confusão lá dentro, mas minha família é minha família. Eu amo a minha família, com aquilo que ela tem. Nós somos extremamente fiéis à família que nós temos, como também, queridos, somos extremamente fiéis à nossa igreja. Porque a igreja é a nossa família de fé. Às vezes sai confusão aqui dentro, sai. São pessoas humanas. Mas apesar disso, a gente persevera. Que nem a carta de Éfeso, que diz, né? Vocês, mesmo com sofrimento, não desistiram do ministério. Querido, você já passou por tanta luta, por tanta prova, por tanta dificuldade, mas você merece um aperto de mão, porque você não desistiu. Aperta a mão do seu irmão de mão, você não desistiu.
Amém, queridos? Então, olhando levemente para essas características das sombras, a gente entende a obra que o Espírito Santo hoje está trabalhando na minha vida, querido, para me tornar, em primeiro lugar, uma pessoa humana. Amém, queridos? Porque tem gente hoje que não tem mais humanidade. Você já reparou? Tem gente que hoje não é mais humana, é animal. Estou falando besteira, minha gente. Então o Espírito Santo, em primeiro lugar, está me tornando, a cada um de nós, pessoas humanas. Humanas porque dão um copo d'água. Humanas porque dão um sorriso. Humanas porque param para levantar uma pessoa que caiu no chão. Humanas porque tem um sorriso. Mas além disso, o Espírito Santo está trabalhando, querido, para fazer cada um de nós um instrumento da sua paz, da sua bondade. Amém, queridos? O que será que as pessoas têm visto em nós? O fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão? Ou será que as pessoas estão vendo em nós as obras da carne? Então, queridos, isso é uma palavra para a gente se examinar. Ainda tem solução, ainda tem saída, ainda tem um caminho. Se eu hoje reconheço que tem uma parte de mim que é negativa, eu peço, Deus, me ajude. Eu quero ser um cristão melhor. E quando eu digo que eu quero ser um cristão melhor, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor. Eu quero ser uma mãe, um pai melhor. Eu quero ser um ministro de Deus melhor. Amém, queridos? Essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo na vida de cada um aqui, para que através de você, outras vidas sejam alcançadas pelo teu testemunho. As pessoas olhando para você, vendo as suas ações, as tuas atitudes, elas veem, esse é diferente. Esse é filho de Deus. Amém, queridos? Que a gente se examine para participar da mesa nessa manhã. Qual é o testemunho que eu estou dando dentro da minha casa, na minha família, no meio da minha igreja, no meu trabalho? Não fique assustado, querido, se talvez você diga, não, eu não tenho dado um bom testemunho. Ainda é tempo de você mudar. Amém? Reconhece isso. Peça ajuda ao Espírito Santo e mude. Amém? Por quê, queridos? Foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Para operar mudanças na nossa vida. Para operar transformações. E não para a gente ficar do mesmo, não. Ele veio para nós, para fazer de nós novas criaturas, para vivermos em novidade de vida. Amém? Abaixa a sua cabeça. A palavra foi pequena, agora, mas é suficiente para você se examinar. Qual é o testemunho? Começa dentro de casa, queridos. Qual é o testemunho que eu tenho dado para minha família? Talvez você veja coisas positivas que você faz. Talvez você veja coisas negativas. Muda, meu irmão. Passa a fazer diferente. Não é? Por exemplo, uma pessoa da minha família que eu me sinto distante, minha própria irmã. O que me impede de ligar para ela? Às vezes nós ficamos esperando que as pessoas nos procurem. Talvez chegue a hora da gente procurar essas pessoas. Para saber como elas estão. Talvez você também tenha na sua família pessoas a que você está distante delas.
Então, queridos, o Espírito Santo nos foi dado para fazer obras maiores, para fazer coisas diferentes. Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Quem é que vai nos ajudar, querido? É o Espírito Santo. Então, deixa essa palavra cair no seu coração. Você vai receber o cálice e o pão, e juntos nós vamos orar e vamos participar. Nossos irmãos estão distribuindo. Receba. Nós falamos, querido, no ofertório, que tem coisas que Deus olha para nós que são positivas e Ele se alegra. Mas tem coisas que Ele olha e Ele vê que nós precisamos mudar. Presta atenção, traga isso para a família. Tem coisas que você olha, que você que tem filhos, tem coisas dos teus filhos que são altamente positivas. Você concorda comigo? Mas tem coisas que você olha para o teu filho, para a tua filha, e diz: mas minha filha precisava melhorar nessa área. Você concorda comigo? Talvez você olhe para o seu marido, teu marido tem coisas positivas, a tua esposa, mas tem coisas que você nem fala, mas que se ele melhorasse, ela ia ficar muito feliz, e vice-versa. Amém, queridos? A palavra de Deus é para mexer com a gente, querido. Amém, queridos? Então nós vamos pedir perdão em primeiro lugar, porque tem coisas que a gente talvez ainda não tenha conseguido agradar a Deus, ou fazer de uma forma positiva. E nós vamos, antes de participar da mesa, pedir perdão a Deus. Não é por um momento, uma explosão de raiva, por um momento que você falou coisas que machucaram, por um momento que o que você fez, você sabe que não agradou a Deus. Então vamos pedir perdão a Deus, vamos confessar a Deus aquilo que o Espírito Santo já nos convenceu. Não foi bom você ter falado isso, não foi bom você ter feito isso, foi péssimo você ter feito isso. Então, Pai querido, nós queremos em primeiro lugar reconhecer que nós temos consciência, Pai, que nem sempre nós te agradamos. Como a gente tem consciência também, Pai, que dentro da nossa família, nem sempre nós conseguimos fazer as coisas que a família espera. Nem sempre sabemos reagir com paz, com equilíbrio, com harmonia. Então, Pai, nós queremos reconhecer que somos humanos e que o Espírito Santo ainda está completando uma obra. Mas nós queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão, Pai, pelas coisas negativas, pelas palavras negativas, pelas ações negativas, por tudo que a gente faz, pelos pensamentos, tudo aquilo que a gente faz de negativo. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Não queremos justificar nada. Reconhecer, Pai, pecamos, erramos, julgamos, condenamos, acusamos, ficamos com raiva, com ódio, amargos. Reconhecer, Pai, que somos humanos e o Senhor conhece a nossa estrutura. Perdoa os nossos pecados, Pai, e lava-nos, porque o Senhor diz: se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel para nos purificar. Então purifica, Pai, o nosso coração, purifica a nossa mente, purifica os nossos lábios, purifica a nossa vida, Pai. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue, arranca de dentro de nós toda a raiz de amargura, toda a raiva, arranca tudo isso dentro de nós, para que possamos ser instrumentos de paz. Livra-nos, Pai, desse espírito de guerra que está por aí.
das pessoas se agredindo, das pessoas se atacando, se ofendendo. Livra-nos desse espírito de guerra. Nos dá, Pai, um espírito de paz, de bondade, de mansidão, de temperança, de fidelidade. Abençoa o meu irmão, Pai. Abençoa a minha irmã. Nós abençoamos esse pedaço de pão, participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão. Queridos, quando Jesus se apresentou ali diante de João Batista, o desafio dele começava. A obra que ele veio fazer estava começando ali. O que será que tinha no coração de Jesus? Preocupações. Ele ali estava como homem, mas também como Deus. Mas ele tinha um desafio de 3 anos pela frente, que ia acabar com a sua morte, sua ressurreição. Então eu trago essa pergunta para você hoje. Qual é o desafio que você vê diante de você hoje? Qual é o teu maior desafio? Qual é a tua maior preocupação? O que traz mais angústia ao teu coração? O que te faz chorar às vezes? Você até chora. Porque é um desafio que tem horas que você pensa, eu não vou conseguir lidar com isso. Eu não vou dar conta disso. Eu não sei se eu vou sobreviver a isso. Querido, querida, Jesus está contigo. Ele está contigo. Esse cálice que você está na mão é o cálice do sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. E o sangue de Jesus é a garantia da nossa vitória. Então, meu Pai, eu te peço que o meu irmão, a minha irmã, as palavras ainda não chegaram na sua boca, mas o Senhor já sabe do que ele necessita, do que ela necessita. Que ao participar desse cálice, ele receba diretamente de ti tudo o que ele precisa para enfrentar esse desafio e sair vitorioso. E sair vencedor, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, sair vencedor graças à obra que o Senhor fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados e graças à ajuda do Espírito Santo que foi derramado dentro de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agradeça por esse cálice que está nas tuas mãos. Agradeça. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus e participe do cálice, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Graças a Deus. Antes de orar por você, eu queria que você desse um abraço em alguém, se você se sente confortável de dar um abraço, se não você fala de longe, se não você aperta a mão e dizer, meu irmão, a vitória já está preparada para você. Amém? A vitória já está preparada para você, para sua família, para sua casa. Amém? Acredite nisso. Confie nisso. Amém? Deus é muito bom. Graças a Deus. Terminamos na hora. Obrigado, meu Pai. Para não perder mais tempo. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essa manhã. Foi muito especial estar junto com meus irmãos. Foi muito especial a tua palavra. Foi muito especial a tua palavra de ânimo, de encorajamento. Que cada um volte para casa, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, hoje e para sempre. Amém.